Oi, como vocês estão? Tudo bem? Peter Duarte, para quem não me conhece. E hoje a gente está aqui para falar sobre resultados de um líder. Então, assim, se você entende que é a hora de nós se aprofundarmos em relação à liderança, fique comigo nessa série que a gente vai fazer sobre como um líder gere sua equipe, como um líder lidera de verdade a sua equipe. E se você acha que é interessante, fica comigo. Estou aqui hoje para falar sobre liderança e a gente vai fazer uma série, a gente vai falar muito sobre liderança. Vamos falar muito mesmo sobre o que é ser um líder, qual que são suas armas para liderar uma equipe, o que é necessário para ele chegar cada vez mais perto do resultado esperado, que é o resultado de ser reconhecido, que é o resultado de números, mensuração de números de produtividade, de qualidade, entendeu? Então, assim, a gente está aí hoje para poder entender o que é liderança e tentar se espelhar no que fizeram de liderança, o que foi feito em relação a essa profissão milenar para que ela fosse tão difundida e ao mesmo tempo tão complexa. Então a gente está aqui para tentar mapear, tentar entender o que é ser líder, tá bom? E como é uma série, vamos abordar vários assuntos, então fique comigo aí, não perca vídeo nenhum. Tempo mesmo antes de ser empreendedor, eu fui ser líder, e depois de que você é empreendedor, você vira mais líder ainda, que você precisa cada vez mais estar ligado, gerindo a sua equipe, gerindo suas lideranças que você colocou ali para gerir um todo, né? Então, assim, você tem que estar muito ligado. Eu entendo tudo isso que vocês estão passando, viu? Eu entendo que talvez o teu chefe não reconheça que você está dando o teu máximo, dando tudo aquilo que você tem de conhecimento, você tem de trabalhar cedo, mas mesmo assim isso não está sendo suficiente para você atingir uma coisa, que se chama resultado. E o resultado, apesar de ser uma coisa só, ele é bem complexo. Ele não é simplesmente, eu vou aqui, vou fazer, dar o resultado. Não vai. E você não vai conseguir isso aí. Você vai conseguir isso aí se você aprender aquilo que eu tive que aprender. Que é fazer uma equipe que levaria 4 anos para dar o resultado, fazer isso em 4 meses. Isso mesmo, você vai precisar entender muitos passos. Ele não é difícil, você tem que entender o principal. O principal o que é? É liderar realmente a sua equipe e não ser só mais um aí dentro, mais um líder que é altamente capacitado. Você é altamente capacitado, você entende toda a parte de produto, só que você não tem o resultado. E eu vou te dizer, sabe por que você não tem? Por um motivo. Você não tem o conhecimento que você necessita nesse momento, o conhecimento principal, que todo mundo às vezes deixa de lado. Sabe o que é? O conhecimento de pessoas juntamente com as tuas atitudes. Essa primeira parte a gente vai falar muito disso, o que é a persuasão que você precisa ter com o exemplo que você precisa dar. A gente vai falar muito disso. Mas para a gente entender isso, não é somente a minha experiência e aquilo que você tem de experiência que a gente vai conseguir mudar toda uma estratégia que você tem em mente como líder. Então, assim, preste muito bem atenção. A gente vai pegar, e eu tenho até aqui nas minhas anotações, a gente vai mapear aquele que foi o maior líder de todos. Ele mesmo. Você pensou certo, Jesus Cristo. Esse cara foi o maior líder que a história viu. Ele em 3 anos e meio ele conseguiu transformar o mundo. Aí você vai falar, Peter, eu não faço milagre. Viu? Tem uma notícia para você, você pode não fazer ressuscitar mortos, tá? Aqueles que estão realmente, literalmente mortos. Mas você pode ressuscitar uma equipe desmotivada, uma equipe totalmente sem resultados, um líder que não tem visão do futuro, como você hoje pode estar, entendeu? Então, assim, a gente vai se basear
no maior líder de todos, aquele que fez acontecer, aquele que fez as coisas extremamente persuadindo as pessoas, tá bom? Então vamos começar a entender ele. Mas antes eu preciso te mostrar umas outras figuras que teve ao longo do tempo, que foram líderes extremamente importantes para a história da humanidade. Então vamos lá. Primeira coisa, entenda assim, ó. Vamos começar agora aqui numerando bem certinho. Primeira coisa, não entenda que a liderança é mandar em pessoas. Se você entender que a liderança é mandar em pessoas, você vai ter um problema sério na tua mão. Porque assim, cai entre eu e você. Você gosta de ser mandado como líder? Você gosta que o teu chefe, ou até mesmo o teu cliente, você que é empreendedor, teu cliente chega querendo dar as ordens para você? Qual o resultado? Vamos pegar você como empreendedor. Qual que é a empresa qual o representante consegue vender melhor para você? Não é aquele que tem até mesmo um entendimento das tuas necessidades? Exatamente. Agora, nós estamos falando de pessoas. Você acha que a pessoa que está lá no operacional da tua empresa, que está vendendo, que está lá detrás de uma máquina, ou está fazendo, talvez fazendo um serviço, você entende que talvez eles não queiram ser mandados? Entendeu? Então, assim, você tem que saber que não é mandar simplesmente. Por mais que você, como líder, você tenha o poder para isso, inclusive as pessoas elas acabam distorcendo quando se tornam líderes, elas acabam se distorcendo a realidade em relação ao poder. Tipo assim, elas têm o poder e elas acham que são o máximo, aí começam a tratar mal as pessoas, começam colocar os pés pelas mãos, eu mando, eu isso, e não é bem assim. Ah, mas eu não posso ser bonzinho, senão minha equipe deita em mim. Mas não pode mesmo. Aqui nós vamos falar de equilíbrio, daquele que foi o mais equilibrado de todos os tempos, tá bom? E só para enumerar aqui, eu não sou um cara expert em religião, a nossa religião, na verdade, é Cristo, sabe? Então, assim, a gente não tá aqui para ficar falando, para falar de religião ou de religiosos. Não, a gente tá para estudar aquilo que o maior livro de todos, o livro mais vendido de todos os tempos, e todo ano é o livro mais vendido, que é a Bíblia. A Bíblia tem muito, muito, muito conteúdo em relação à sabedoria, tá bom? E assim, a Bíblia, a palavra que mais se fala nela é dinheiro. Isso mesmo. Ah, mas tem a fé, claro que tem a fé, com certeza. Mas se você for pegar ali, eu pelo menos as partes que eu li, e conversando com estudiosos, conversando com teólogos que fazem a teologia, no caso, eles falaram para mim bem o seguinte: a palavra que mais se usa na Bíblia se relaciona a dinheiro. Tanto é que Jesus fala muito disso, entendeu? Então vamos lá. O maior de todos, Jesus Cristo, indiscutivelmente, ele foi o maior líder de todos, tá bom? Isso nós não temos dúvida, tá bom? Então assim, mas teve outras figuras, por exemplo, Moisés, Daniel, aquele da cova dos leões, se lembra? Jacó, Jó, Ezequiel, Salomão, Davi, entendeu? Então assim, esses foram grandes líderes. E eu queria colocar para vocês aqui um líder que foi, assim, antes de Jesus, que foi um sábio de um líder. Inclusive, o pessoal está fazendo live até nesses momentos aí sobre Salomão. Salomão, a gente tem que admirar ele, porque ele era muito sábio. Muito sábio, na verdade, né? O livro de Provérbios foi ele que escreveu. Eclesiastes também foi ele que escreveu. E o livro de Provérbios tem ensinamentos valiosos. Estava ali coisas que hoje é o óbvio para nós, está ali na Bíblia. Entendeu? No livro de Provérbios. Só você pegar e ler. Tá bom? Mas, assim, Salomão foi o homem mais sábio que teve em todos os tempos. E, assim, ele foi o cara mais rico que a história já viu. Aquele que realmente deu resultado, né? A fortuna estimada de Salomão em dinheiro atual, só o patrimônio dele, sem os patrimônios do reino de Jerusalém,
de Jerusalém era em torno de 3,7 trilhões de dólares, para você ter uma ideia. O cara era rico mesmo. E assim, ele foi um dos poucos reis que na época governou sem guerras. Ele ficou mais de 40 anos sem guerras. Durante todo o seu reinado não teve guerra nenhuma. E era muito normal ter guerra em Israel, tanto é que até hoje existem guerras lá. Mas por que que ele foi tão assim, sábio a ponto de não ter guerras? É que o pai dele, Daniel, o homem botava para quebrar. O homem não fugia de uma guerra, ele ia na linha de frente para guerrear, sempre estava machucado. E então, assim, sempre teve guerras com Daniel. E ele, por ser muito bem respeitado, Daniel, todo mundo achava o seguinte: o seu filho também seria respeitado. E então o que que acontecia? O Salomão não teve guerra no seu reinado, porque o povo tudo falava: eu não vou guerrear com esse cara, né? Filho de Daniel, ele vai matar todos nós. Era mais ou menos por aí que acontecia, tá bom? Então, assim, ele foi o cara mais rico da atualidade, dos tempos antigos e que se tem notícia na história. E o segundo, para vocês terem uma ideia, o segundo foi Andrew Carnegie, em 1901, quando ele vendeu a empresa dele para JP Morgan, que nos valores de hoje, a fortuna dele estimada era de 480 bilhões de dólares. Então, assim, era uma disparidade muito grande para o maior, cara que foi mais rico da história, para um Redes mortal que nem Andrew Carnegie. Então, assim, para você ver a dimensão de Salomão. Salomão foi, e a gente até vai tratar um pouquinho mais para frente aí, de uma forma um pouco mais superficial, ele foi muito sábio, tá? Mas a gente tá aqui para falar hoje do maior de todos, Jesus Cristo, porque ele foi líder. Ele foi líder. Jesus Cristo começou desde pequeno a ser perseguido. Todo mundo já entendia o poder que o cara ia ter, começava a perseguir ele para matar ele. Tanto é que José e Maria tiveram que pegar e fugir para o Egito, porque eles eram muito perseguidos. E não sei se você sabe, mas a religião judaica, pelo menos um pouco superficial, que eu acabei estudando, assim, não quero entrar em muitos detalhes, mas dizia o seguinte: o homem se tornava tipo meio independente quando ele tinha 30 anos. Então, a história de Jesus se tem notícia a partir dos 30 anos, quando ele foi ser batizado por João Batista. Entendeu? O que se tem notícia das escrituras é que depois dos 30 anos Jesus começou a exercer seu ministério. Que daí ele voltou para o Egito, voltou para Israel, foi batizado e aí foi se preparar. Ó, já começa a liderança dele. Foi se preparar no deserto. 40 dias ser tentado e foi se preparar lá no deserto. Ele foi se preparar porque todo líder precisa de preparação, pessoal. Não existe dizer que você vai iniciar hoje e líder já vai dar resultado. Não é, precisa de preparação. Preparação com conhecimento técnico, com conhecimento de pessoas. Por que Jesus teve toda aquela persuasão? Claro que ele é filho de Deus, mas ele precisou se preparar para isso. Porque, veja bem, o plano estava traçado. Ele ali, na sua preparação, já definiu o plano. Deus já disse para ele: o plano é esse. Ele já entendeu isso. E aí ele começou a executar aquele plano, porque sozinho ele não conseguiria chegar. Ele não conseguiria executar aquele plano que era a obra de Deus. Ele precisava de uma equipe para poder realizar isso daí. Entendeu? E onde que foi que daí ele depois saiu do deserto, primeiras pessoas que ele começou a ir nas sinagogas, tudo, chegou e viu Simão, Pedro e André, seu irmão, e estavam lá, eles tudo pescador, cara, imagina, eles eram pescador. Aí ele falou bem assim: viu, venham ser pescadores de homens. A persuasão dele já era tão grande naquele momento, a convicção, a confiança, que o líder tem que ter a confiança. Ele passou tanto essa confiança que o Simão Pedro, que no caso seria Pedro, né, e André falaram: não, beleza, tamo junto, vamos nessa. E foram junto com ele. E assim começou ali o ministério de Jesus. Entendeu? E aí ele pegou e passou por um momento um pouco delicado que se toca na Bíblia ali, mas não é muito bem especificado, mas ó, para você ter uma noção. Assim, ó,
Ele pegou e foi para a terra dele, no caso Nazaré, né? Ele foi para a terra dele e ele acabou sendo meio que rejeitado. Tem uma passagem ali de Marcos, capítulo 6, versículo do 4 ao 6, até vou ler para vocês aqui, tá? E diz bem assim, ó: o profeta é desprezado na sua terra frente à sua família, e ali não poderia fazer milagre algum, porque ele até fez alguns milagres ali, mas ele não poderia exercer os ministérios, os ministérios dele na terra natal dele. Sabe por quê? Porque aquela velha história que tem-se hoje de ditado que santo de casa não faz milagre, se baseia nessa história, porque ali viu os familiares dele desprezaram ele e tudo. Então, assim, a preparação dele chegou nesse ponto de dizer bem assim: eu não vou conseguir realizar aquilo dentro da minha terra natal. Não que isso seja uma regra, mas muitas vezes você tem essa dificuldade, é por causa também, você tem que começar a olhar para a palavra tem muito, mas muito ensinamentos. Eu não sou um estudioso da Bíblia, eu leio, posso falar até de vez em quando tudo, mas se for... Eu comecei a estudar essa questão assim, e nem foi tão a fundo assim, e começou a ter um entendimento de coisas que eu até então desconhecia. Então, Jesus não pôde fazer a sua liderança na sua terra natal, e ele teve que ganhar as outras aldeias, e para o povo entender o seguinte: até o Filho de Deus foi rejeitado na sua terra natal, então você não pode abaixar talvez sua guarda quando você é rejeitado na sua própria terra, na sua própria cidade, no seu próprio círculo de amizades. Você tem que buscar horizontes, entendeu? E Jesus sabia que todo mundo era sedento da palavra de Deus. Ele falou: vou constituir meus discípulos e nós vamos explorar o mundo, naquele caso, naquele mundo que estava ao seu alcance. E pegou 12 discípulos, todos eles pessoas humildes. Tem-se notícia que o único mais inteligente era aquele que era tributarista, entendeu? Então, assim, e o restante tudo gente muito humilde. Então, se você acha que você vai ter um grupo preparado na tua mão, eu tenho um grupo aqui extremamente preparado, eu quero agora que esse grupo seja produtivo, eu quero que ele dê resultado, viu? Não é. Jesus começou com 12 pessoas humildes e fez um trabalho excepcional para que eles entendessem. Veja bem, pegue todas as parábolas, são todos ensinamentos para ele começar a fazer o treinamento daquilo que seria a estrutura fundamental da maior instituição que existe no mundo hoje, entendeu? Para você ter uma ideia, entende? Então, assim, por que Jesus... vamos traduzir essa questão que Jesus foi rejeitado na sua própria terra, vamos traduzir para nós, para nossa realidade. Existe um negócio chamado princípio de Peter. Inclusive, não é meu princípio não, mas é meu nome, viu? Tá ali. Quer dizer, quase igual, né? Mas enfim, existe um negócio chamado princípio de Peter. Dá uma pesquisada no Google, eu vou fazer um vídeo depois só falando desse princípio. É 1969. Ele dizia o seguinte, vou ler para vocês. As pessoas são promovidas até o mais alto grau da sua incompetência. E também diz o seguinte: os superinteligentes são avaliados pela média. Preste bem atenção. Eles são avaliados pela média, que é mediana. Eles são superinteligentes. Então, eles são avaliados pela média. E, assim, o próximo passo deles é a demissão. Sabe por quê? Porque existem os incompetentes e os superinteligentes. A média fica aqui. É mais ou menos um gráfico. Então, resumindo, a média é que dá as ordens, dá as cartas. Então a pessoa... E sabe por que acontece isso, segundo o princípio de Peter, que é bem interessante e cabe nesse caso de Jesus, que as pessoas são promovidas até o alto grau da sua incompetência. Então, resumindo, a pessoa que está num alto grau, normalmente, né, não 100% das vezes, mas 95% a pessoa que está lá no alto, lá no topo, ela foi promovida até o mais alto grau da sua incompetência. Então ela chega lá na mediana, naquele cargo mais alto, talvez ela fosse excepcional, 2, 3 cargos abaixo, mas lá ela é mediana. E a pessoa super inteligente não tem espaço para crescer por um motivo, que no caso de Jesus era super inteligente, porque
as pessoas são avaliadas pela média. Então o próximo passo que é demissão, no caso de Jesus, foi a exclusão. As pessoas não acreditarem na palavra, tudo ele teve que ganhar o mundo para provar que ele era filho de Deus. E mesmo ele fazendo milagres, todo mundo duvidava ainda. Então, assim, o princípio de Peter aborda isso. E se nós formos pegar a Bíblia, é bem essa maneira mesmo. Entendeu? Então, assim, inclusive vou falar do princípio de Peter depois num vídeo. Vamos fazer um vídeo bem legal dele. Então, assim, Jesus teve que ganhar o mundo. E para isso ele teve que ensinar seus 12 discípulos. Ele teve que ser autoridade, ele teve que ser o professor, ele teve que mostrar, ele teve que provar de várias formas. A gente não vai falar aqui sobre os milagres que Jesus fez, porque é uma coisa mais assim, mais teológica, né? Então a gente não vai entrar nisso, a gente está avaliando a liderança que ele teve. Então ele pegou 12 homens e falou: agora vocês vão ser pescadores de homens. E começou, pessoal. E começou a fazer as suas pregações. 85% do que está na Bíblia se refere a ensinamentos, a como a pessoa deve se comportar, desenvolvimento pessoal, todas essas coisas. 15% é a fé, os milagres. Se você for pegar isso, entendeu? Então, assim, a tua fé, beleza, filé, tudo, mas aquele negócio que Jesus fala também, a fé sem ações, ela é morta, porque 85% das passagens da Bíblia são ação. Ação, gente. Você precisa ter ação como líder. E como que você vai ter isso? Viu? Tem um segredinho aí que eu vou explicar para você, que é a base de Jesus. Entendeu? Assim, ó. Mas primeiro, espera um pouquinho. Deixa eu explicar para vocês aqui uma coisa. Jesus preparou 12 homens para fazer uma instituição, como eu falei para vocês antes, a instituição mais antiga do mundo e a maior instituição do mundo. O que é a maior instituição do mundo hoje? Instituição do mundo é a Igreja Católica. A Igreja Católica hoje possui um patrimônio avaliado em 4 trilhões de dólares. Somente em bens imóveis. Vamos falar de valor aqui. É uma empresa? Não é, uma instituição, né? Sem fins lucrativos, mas presta atenção. Então, assim, aquilo que Jesus pregava e depois os seus discípulos foram perseguidos, não era para existir a Igreja Católica, que depois teve as outras igrejas, não era para existir, sabe por quê? Porque eles eram perseguidos, todo mundo queria matar eles, entendeu? E Deus falou: força, sede firmes. Então, assim, nisso, a Igreja Católica tem um valor estimado hoje em torno de 4 trilhões de dólares só em bens imóveis, e o ativo todo dela, assim, o ativo intangível, tudo aquilo que se for pegar para avaliar uma empresa, a gente pode avaliar a Igreja Católica, ela fica em torno de 15 trilhões de dólares. Isso mesmo, 15 trilhões de dólares. Então, além de ser a instituição mais antiga do mundo, que daí tem um estudo de caso muito grande em relação à sucessão, né? A sucessão sempre teve, então você que quer ter uma empresa centenária, você tem que preparar uma sucessão muito bem determinada, entendeu? Foi o que Jesus acabou fazendo, porque ele treinou muito bem a sua equipe. E assim, agora vamos começar a entrar a fundo por que Jesus teve tanto sucesso com relação a 12 homens muito simples. Claro que depois teve um que traiu, né? Mas ele colocou Matias e o departamento de marketing dele trouxe um outro que eu já vou falar. Um outro que internacionalizou a Igreja Católica. Então, assim, a igreja, o que Jesus fez em relação a essa estruturação, tem alguns setores, ó, prestem bem atenção. Teve o setor de logística, setor de produção, setor de organização, o setor de gestão de pessoas, teve muita coragem com todos esses setores, teve muito entendimento dos discípulos para entender o que o líder dele estava pedindo. Isso se chama engajamento, tá? Você, na tua equipe, você tem que ter esse entendimento, fazer o povo entender, para se engajar, tá junto no objetivo, no alvo que você pensa, entendeu? E também teve, pessoal, um departamento importantíssimo, que foi o departamento de marketing. Sabe o que o departamento de marketing era? Era a persuasão dos discípulos em relação a Jesus. Claro que Deus estava com todos eles, Jesus estava guiando todos eles, mas assim, o departamento de marketing, ele
teve muito, mas muito ativo, principalmente para trazer um cara que Deus pegou e falou bem assim, viu, vem aqui, mas teve muita persuasão dos discípulos para trazer ele, que foi o cara que era o maior caçador de cristãos naquela época, que se chamava Paulo. Isso mesmo, Paulo era caçador de cristãos na época. O que ele fez? Ele começou a caçar os cristãos, cara. Ele não gostava da palavra tudo, até que um dia Deus abriu uma luz lá, derrubou ele do cavalo e falou, viu, agora você vai ter que vir comigo. Mas ele já sabia da palavra. E aquele negócio que quando existe um mal muito grande, existe o bem muito grande. Ele veio para a obra, cara, e ele foi o cara que transformou o departamento de marketing da estrutura de Jesus. Ele começou a pregar em tudo que é canto, foi para a Grécia, foi para o Chipre, foi para tudo que é lugar que existe, para pregar e levar a boa nova para todos os povos, que era aquilo que Jesus falava nas suas parábolas, falava nas suas palavras, e o Antigo Testamento, no caso, também pregava muito. E ele começou a espalhar, então assim, o setor de marketing foi muito ativo, levando em conta Paulo. Tanto é que você pegar o Novo Testamento, tem muitas cartas ali a vários povos que ele mandava, ele escrevia, entendeu? Mas aqui, ó, agora a gente vai entrar numa parte que os dois pontos principais que traduziu a história de Jesus. Primeiro, persuasão. O líder, ele tem que ter persuasão. Você pode ser o cara que tenha mais conhecimento técnico do produto, você pode ser o cara que tenha as maiores técnicas de processos, mas se você não tiver as melhores técnicas de pessoas, você não vai conseguir fazer o teu grupo ter o resultado e, consequentemente, a empresa ter o resultado. Sabe por quê? Porque você não sabe persuadir pessoas. Se você não souber persuadir pessoas, você não vai conseguir fazer esse resultado acontecer. Não vai mesmo. Nem pensar. E o segundo, que é duro também, viu? É duro. É chocante falar, que nem o pessoal fala, chocante. Viu? Exemplo. Um líder sem persuasão e sem o exemplo para com o grupo, ele é um líder vago. Ele não vai dar resultado. Então Jesus, ele persuadia as pessoas. Ele usava algumas técnicas na hora de abordar da persuasão. Ele tinha muito amor nas suas palavras. O persuadir não é você querer levar as pessoas no papo. Não é você querer levar as pessoas na lábia. Persuadir, sabe o que é? Você entender as pessoas. Você mostrar que elas são importantes. Jesus foi mestre nisso. Ele mostrava que as pessoas eram importantes. Você tem que fazer a mesma coisa no seu grupo. Você precisa mostrar que as pessoas têm uma voz. Você precisa fazer com que as pessoas entendam que o que está ali atrás é um ser humano como líder. E esse ser humano quer entender o que está o outro ser humano passando. Os maiores resultados que eu tive como líder foi quando eu consegui entender o que minha equipe precisava. Mas não é minha equipe no geral, porque daí no geral tem algumas pessoas ruins no meio, assim, que não estão nem aí. E essas pessoas são um desafio muito grande no dia a dia para você persuadir elas. E você daí generaliza, porque o grupo é ruim, o grupo está com problema, não, nada a ver. Viu? Persuadir pessoas é você entender um a um. Ah, mas assim, eu sou líder de uma equipe muito grande, de 500 pessoas, eu tenho os líderes setoriais que cuidam para mim. Então, maravilha, cara. Você tem que atingir aqueles líderes setoriais, então. Mas de um todo, você precisa não dizer que todos os líderes de setores teus são ruins. Na verdade, você tem que trazer eles para você. E para trazer para você, você tem que ser um líder nato em relação a persuadir, em relação a exemplo. E assim, tem todas as outras partes que eu vou abordar nessa série, mas essas duas principais nós vamos falar hoje. Persuasão, Jesus era mestre nisso. Ele falava para as pessoas, viu, segue-me. E assim, só essa palavra que ele dizia fazia as pessoas entender que o melhor para elas era seguir ele, porque ele era o exemplo vivo de Deus na Terra. Não que você vai precisar ser isso. Não é isso que eu quero dizer para você. Eu quero dizer que você precisa ser aquele líder que seja extremamente junto com a sua equipe. Um líder que você tem que ser bondoso,
e ao mesmo tempo dar a direção, dar o destino que a tua equipe precisa ter. Qual que é a rota que ela precisa seguir para chegar no objetivo? Ter elas com você é persuadir. Então, o persuadir, você tem que gastar muito tempo treinando elas, fazendo elas entender quais são as necessidades da empresa, mas nunca colocar o eu na frente, sempre o nós. Sempre o nós, tá bom? E você tem que fazer pelo exemplo, tá bom? O exemplo, ele acaba mostrando para nós que o exemplo, ele arrasta. Jesus era exemplo de tudo. Viu? Ele arrastava multidões pelo seu exemplo de mostrar a palavra, pelo seu exemplo de tratar com carinho as pessoas, pelo seu exemplo de ser firme. Jesus era firme, cara. Ele era firme em suas palavras quando não obedeciam. Igual aquela passagem que teve de César, do tributo a César, o pessoal foi tentar fazer uma pegadinha com ele, viu? Então, querendo dizer assim, então nós não vamos mais pagar imposto. Ele falou, não, viu? Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Aí ele já matou no ninho os caras já, e foi firme em suas palavras, porque ele era um cara firme. Então, ao mesmo tempo que ele tratava com carinho, com muito amor as pessoas, ele era firme para que as pessoas entendessem, tá bom? E as pessoas esperam de você como líder isso, sabia? Que você seja ao mesmo tempo firme, mas amoroso com eles, porque as pessoas precisam do líder que leve elas ao próximo estágio. E era isso que o maior de todos fazia, levava as pessoas ao próximo estágio, entendeu? Então isso que você como líder tem que fazer, levar as pessoas ao próximo estágio. Eu vou dar aqui uma história bem curtinha para vocês, que aconteceu comigo para vocês entenderem. Eu trabalhava com um grupo de 57 pessoas, e ele era assim, redondinho, tudo legalzinho, sabe? Vou tomar uma água aqui só um pouquinho. Ele era assim um grupo muito redondo, sabe? Um grupo show de bola, mas eu tinha um problema no setor. Eu tinha 2 pessoas nesse setor. Uma pessoa dava conta tranquilo do trabalho, a outra fazia 1/4 da produção. Então, assim, minha origem é muito industrial, então a gente sempre trabalhou com tempo, com metas, com números, né? Então, assim, eu falei, cara, é impossível que essa pessoa, eu fui lá, tentei conversar com ela, tentei persuadir ela, não vinha o resultado. Aí eu lembrei da segunda parte, eu falei, se eu quero fazer 4 anos em 4 meses, eu preciso persuadir ela. Então eu lembrei o seguinte, eu não sabia fazer aquela operação, acredita? Eu sabia todas as outras operações da indústria, eu não sabia aquela. Sabe o que eu fiz? Cara, aguentei o rojão, dobrei ali a quantidade de pessoas para dar conta naquela operação, se não parava minha linha de produção. Aí eu falei, agora eu vou aprender. Deu 6 da tarde, o pessoal foi embora, eu fiquei lá até as 11. 1 dia, 2 dias, 3 dias. Aguentei o rojão 3 dias. A produção não caiu, porque eu coloquei um pouco mais, fiz uma carga de trabalho lá, que é uma coisa que eu vou ensinar muito em relação à carga de trabalho, principalmente se você trabalha com produção, você tem que ter carga de trabalho, você tem que otimizar tal setor para você potencializar o outro depois. Daí você trava um setor que talvez esteja adiantado em relação à tua meta e teu número do dia, ou talvez semanal, entendeu? Tem todo um esquema aí, tá? Então assim, o que eu fiz? Fiquei 3 dias aprendendo, das 6 às 11. 18 às 23. 5 horas. Então tive uma aula lá de 15 horas. Aprendi a fazer aquela operação. E aprendi a fazer bem feitinho. Só que eu foquei em aprender com quem já sabia durante o dia, que é aquela que fazia uma produção excepcional. E eu vi tudo certinho o movimento. Eu falei, agora sim. Fiquei 15 horas aprendendo, consegui fazer o movimento. Porque assim, não sei se você sabe, mas as pessoas desenvolvem habilidades em torno de 3 a 4 mil habilidades diferentes na sua vida, tá bom? Quem não desenvolve isso daí é que tá parado no tempo, tá morto, entendeu? Tá dentro do caixão, viu? Acorda pra vida. Então assim, peguei, aprendi. Tive que aprender para poder ensinar. Aprendi para poder ensinar. Então o que eu fiz? Peguei o exemplo de Jesus, porque eu pensei o seguinte, assim, se ele persuadia as pessoas, o resultado era com o exemplo, ele acabava de arrastar. Foi o que eu fiz. Peguei e ensinei a menina, você faz assim, ó, é essa operação, fiquei 1 hora ensinando ela. Você faz isso, faz isso, faz isso. Cara,
Eu acho que foi as 15 horas mais importantes da minha vida como líder. Em 2 dias ela já estava produzindo mais que a menina que fazia uma produção excepcional. Então assim, qual que era o segredo? Aquela era excepcional? Não. Eu segui o exemplo. Eu tive que dar o exemplo, aprender para ir lá ensinar para que o resultado acontecesse. Então você, líder, às vezes quer que as pessoas façam, mas você não domina totalmente. Você precisa entender que você necessita aprender talvez algo que esteja sendo o calcanhar de Aquiles para você chegar num outro patamar. E assim, Jesus fazia isso como mestre. Como mestre. Então, pelo exemplo, persuadir é entender as pessoas, é você se colocar no lugar delas, é você não criticar elas e você estar disposto a apresentar uma fórmula para elas, é entender elas, isso é persuadir. Eu vou fazer um vídeo grande aqui só de persuasão de pessoas, pessoal. Só de persuasão para vocês entenderem o que é necessário para persuadir uma pessoa. Posso provar que o resultado é certo porque eu fiquei ao longo de mais de 8 anos desenvolvendo isso daí, cara, para poder realmente dar certo, entendeu? E se baseando em pessoas que deram certo, só que daí ficava muito vago. Aí eu comecei a olhar a Bíblia, porque eu li um pouco assim, né? E participava um pouco da igreja, comecei a ler e comecei a ver muito sentido naquela liderança de Jesus. E eu comecei a trazer aquilo para dentro do que eu já fazia. O resultado foi, assim, em 4 meses o negócio decolou, cara. Decolou muito mais do que a expectativa. Então, assim, persuasão e exemplo. Você tem que dar o exemplo. Você não pode sair para beber durante a semana e querer que o teu liderado, depois o colaborador, obedeça a você. Você chega lá, talvez, cheirando alguma bebida alcoólica, quer que você ele obedeça a você. Ele não vai, cara. Ele precisa se espelhar em líderes. Tanto é que a internet está cheio de líderes aí, porque o pessoal precisa de alguém para se espelhar. Entendeu? Então, assim, se você não entender que o maior de todos era extremamente liderando, ele era extremamente líder, extremamente muito bem, tinha uma técnica, uma habilidade muito grande em relação a compor todas essas situações. Se você não tentar se espelhar, você não vai conseguir o resultado que você precisa. Tá bom? E Jesus liderava uma outra coisa que era sendo professor. É uma coisa que você, que tem uma equipe nas suas mãos, você não entende que você precisa ser professor. E para você precisar ser professor, talvez você tenha que aprender. Aquela história que eu te contei ali antes, precisa aprender, tá bom? Porque se você não sabe, você precisa aprender para ensinar. E aquilo que você sabe, você precisa ensinar. E ensinar um dia, hoje você tem que ensinar, amanhã você vai ter que ensinar as mesmas coisas, talvez. Amanhã você vai ter que acrescentar algumas coisinhas, vai ter que recapitular outras coisas que você já ensinou a ser professor. Era isso que Jesus era. Ele pegou 11 apóstolos e ensinou 3 anos e meio, tá bom? Que foi o tempo que Jesus ficou aqui na Terra, foi 3 anos e meio. E o homem colocou para quebrar, viu? Tocou o terror aqui, porque ele era filho de Deus e não tinha moleza, viu? Na hora que precisou ir quebrar as coisas lá no templo, porque só existia comércio na casa de Deus, foi lá e quebrou, porque, viu? Ele estava ali para tocar o terror na terra. É isso que a gente tem que fazer, a gente tem que tocar o terror, gente. A gente tem que fazer a diferença nesse mundo. Você como líder, você não pode ser deprimido, cara. Você tem que ser persuadir sua equipe, dar o exemplo e ser professor. Cara, esses 3 pilares principalmente, porque provavelmente se você está num cargo, você já tem um conhecimento técnico, entendeu? Você já tem um conhecimento técnico, e se você já tem um conhecimento de produto, você já tem talvez um conhecimento de processo. E se não tiver, procure aprender que não é só isso, é outra parte que envolve pessoas. 90% da minha vida empresarial, eu trabalhei resolvendo problemas de pessoas, 10% era o produto, era administrar. Tanto é que eu acabei passando por dificuldades em relação a empreender, porque eu não entendi essa questão de persuadir tão bem as pessoas que eu estava liderando, entendeu? Depois que eu aprendi, que eu comecei a ter resultados assim excepcionais. Então é mais ou menos por aí, tá? E assim, pegando para nós esse pequeno mapeamento, eu quero que vocês entendam. Não sou louco, não, estou olhando as anotações aqui para ver se não ficou nada para trás, tá bom? Entendendo isso aí, então você tem que ser um líder que você entenda que você não vai poder agradar todo mundo. Tanto é que o Jesus não conseguiu agradar todos, inclusive
preferiram o ladrão e crucificaram ele, entendeu? Então não vai conseguir agradar a todos. Você tem que moldar a tua equipe como aquela parábola do joio e do trigo. Se você tem um joio no meio, deixa o trigo crescer. O trigo crescer é só a equipe tua, na sua maioria, as pessoas boas. E deixa crescer. Porque na parábola diz lá, o dono da terra dizia bem assim, deixa crescer, a hora que o trigo crescer nós só vamos lá e tiramos os joios. E é isso que uma equipe é hoje em dia. Entendeu? Jesus colocou como parábola para você entender. Ele estava falando aquilo da equipe dele também. Que daí você deixa a equipe crescer, deixa ela ficar robusta, pronto para dar colheita, aí você tira o joio. E não quer dizer que não vai ter joio, vai voltar o joio no meio do trigo, na outra colheita tua, aí você vai lá e tira, mas só que ele já é menos, entendeu? Já é menos joio, aí você vai tirar mais um pouco, até ficar com a tua terra limpinha. Então assim, o líder precisa ter esse feeling de pessoas. Se você não gosta de pessoas, a liderança não é para você. Você precisa gostar de pessoas assim como Jesus gostava das pessoas. Ele gostava de ter todo mundo à sua volta e ele amou aqueles até que o açoitaram, aquele que enfiou a lança. Ele perdoou todos. Ele morreu para perdoar os nossos pecados. Não que nós vamos ser igual a ele porque a gente está muito distante. Mas aquela passagem que diz amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, ele reflete isso. Você pode muito bem traduzir para a sua equipe, para o seu estilo, isso daí. Você tem que partir para essa mudança. E eu com essa série eu quero te ajudar a partir para essa liderança, tá bom? Eu tenho certeza que você vai conseguir juntamente, estudando também, estude um pouquinho a Bíblia. Se você não tem uma Bíblia, vai na internet e procura lá as passagens que mais ou menos eu disse aqui. Tem o pessoal que fala muito sobre isso, entendeu? E eu quis colocar uma ótica aqui de um leigo, entendeu? De um humano normal, assim, sobre o que eu acho que é uma liderança em cima do maior de todos. Eu acho que eu consegui, pelo menos um pouco, expressar aquilo que assim, de dentro do meu coração eu acho como liderança e aquilo em cima do que eu passei. E assim, a gente vai falar muito disso, tá? Primeira parte que eu quis falar sobre a falta de resultados. A gente vai vir falando sobre várias outras abordagens que um líder precisa ter para ele conseguir ser um líder extremamente disputado no mercado, entendeu? Um líder reconhecido, porque o que as pessoas querem mais é reconhecimento. Mas como é que você vai ser reconhecido se você não consegue transmitir isso para as pessoas que são liderados por você? Eles precisam ser reconhecidos porque é eles que vão reconhecer você. Imagine comigo, é melhor um patrão teu falar bem de você, ou é melhor um patrão bem falar de você e uma equipe de mais 50 pessoas que vão falar para os seus familiares e daí vai chegar isso talvez numa rede social e isso daí é tudo currículo bom para você. Esse marketing, existem várias aí campanhas de tráfego, marketing de afiliado, marketing disso, mas o marketing que sai do puro coração das pessoas que é o que vale, é aquele que tem valor, é o chamado engajamento, que o pessoal fala engajamento, seja lá como for, entendeu? Então assim, a gente tá no YouTube aí, a gente também vai estar no Instagram aí, pessoal que quiser seguir nós no Instagram, se inscreve aí no YouTube, se inscreve no nosso canal, deixa seu like para dizer que o conteúdo é relevante, tá bom, pessoal? Entende? E assim, não esqueça que o que eu vou ensinar para vocês aqui são os passos para ser um líder de resultados, um líder extremamente bem visto por a sua equipe, tá bom? Caço no mercado porque é o que aguenta o tranco. É o que aguenta, viu? Aguenta o barro, aguenta a lama, viu? Aguenta as dificuldades, viu? Traciona, vai para cima, cara, vai para cima do morro, seja lá onde for. Por quê? Porque o maior de todos fez isso por nós. Ele dá o exemplo, ele deu o exemplo para nós e nós vamos abordar muito sobre a liderança de Jesus aí nessa série. Espero que vocês estejam comigo, entendeu? Se a gente conseguir cumprir aquilo que 40% ele trouxe para nós, eu acredito que nós vamos conseguir ser, assim, um líder show de bola, tá bom? Eu sei que talvez isso sirva somente para pessoas aí que lideram equipes mais pequenas, né? Eu sei que pode ser isso, mas você que lidera uma equipe grande, você que tem um MBA, talvez, e lidera uma equipe de 1.500, 2.000 pessoas, cara,
entenda talvez esses princípios, que vai fazer você ser não só um líder, daqui a pouco você vai ser um CEO dessa empresa, você vai mostrar o seu valor para o mundo, e não existe coisa melhor que você mostrar o seu valor em princípios, valores, e os princípios, valores é se espelhar no maior de todos, Jesus Cristo. É isso que eu tenho para falar para vocês hoje, pessoal. Deixa seu like aí para nós, para o conteúdo ser relevante. Deixa seu joinha, né? Se inscreve no canal, aciona o sininho. Vamos lá. Eu dei uma paradinha porque eu estava estruturando essa série. Agora a gente vai ter vídeo aí pelo menos 2 vezes por semana no canal, tá bom? E se vocês precisarem de mais conteúdos, deixem aí nos comentários. E o que nós vamos fazer, por mais que seja 2, 3 pessoas que vai ver esse nosso conteúdo, cara, tá de bom tamanho. Se 2, 3 pessoas conseguir mudar a sua característica como líder, vai impactar talvez 10, 20, 30, 100 pessoas. Já tá bom demais, porque o que a gente não quer quantidade, a gente quer levar a mensagem daquele que fez a maior liderança de todas, entendeu? Que foi Jesus Cristo, que fez com que nós fôssemos cada vez mais salvos pelos seus ensinamentos, pela sua liderança, tá bom? Beleza, pessoal? Um abraço, fique com Deus, até a próxima, tchau.